E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sóis, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Bendito seja Deus. Tenho lido em Marcos capítulo 9, versículo 2 a 4, para nossa meditação. E temos como tema desta mensagem a transfiguração prova que o crente vive depois da morte. Saúdo a todos os amados irmãos e irmãs do culto Viva Feliz, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Irmãos queridos, a história nos mostra, na verdade da palavra de Deus, que da morte de Moisés até o nascimento de Jesus passaram 1400 anos. Ora, Moisés foi morto e sepultado. E depois de 1400 anos, ele aparece a Jesus, falando com ele diante dos seus 3 discípulos mais chegados. Que Jesus queria mostrar aos seus discípulos com isso? Na minha opinião, apenas 2 coisinhas. Jesus estava provando que era filho de Deus, aleluia, porque essa transfiguração é uma transição do humano para a vida gloriosa que Jesus tinha antes de chegar a esta terra. E também aparece com ele Elias. E Elias tinha sido arrebatado aos céus 850 anos antes de Jesus nascer. Bom, para Elias não tem dificuldade em aparecer para Jesus, porque ele foi arrebatado com corpo e tudo para o céu. E lá Deus o transformou em uma pessoa, em um santo de corpo glorioso. Mas Moisés estava sepultado. E isto prova, através da palavra de Deus, que os dois estavam ali, igualmente, em forma semelhante, conversando com Jesus. E isso animou o coração dos discípulos que ali estavam com ele, inclusive Pedro, queria até fazer 3 cabanas para Jesus, para Moisés e para Elias. Aleluia, porque achavam que eles poderiam ficar ali no planeta Terra nos abençoando. Mas isso não foi possível, né? Porque logo Jesus parou de falar com eles e veio uma nuvem e os cobriu, e aí ficou só Jesus. Mas, irmãos, é realmente interessante nós meditarmos sobre esta palavra, porque Jesus, enquanto esteve aqui conosco, os discípulos, e inclusive o apóstolo Paulo, nos dão prova contundente de que na morte não é o fim da existência do crente, da vida do crente, né? Então, vamos ver aqui alguns versículos que nos provam esta verdade. Em João capítulo 11, 25 a 26, quando Marta inquiria Jesus sobre a questão de Lázaro, que tinha morrido já fazia 4 dias, ela questionava com Jesus que o seu irmão já estava morto e que se ele estivesse ali, ele não teria morrido. Mas Jesus replicou-lhe dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E indagou para ela: Você crê nisso? Aleluia. E nós também, irmãos, perguntando para todos os ouvintes e irmãos desse programa: vocês crerem nisso? Vocês crerem que essa verdade que Jesus falou na sua palavra é real ou é apenas uma
retórica feita pela pessoa de Jesus para a interpretação. Eu creio que não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus falou literalmente, não há necessidade de fazer nenhum tipo de interpretação nesta palavra. Também em Lucas, capítulo 23, versículo 42 a 43, Jesus disse àquele ladrão que estava ali na cruz junto a ele, crucificados: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então Jesus lhe respondeu e disse-lhe: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus não adiou e nem prometeu uma época futura e nem disse que ia dormir no túmulo, porque ele, o próprio Jesus, também não dormiu. A Bíblia prova que quando Jesus foi morto e sepultado, ele desceu aos infernos, pregou aos espíritos. Aleluia. Então, Jesus não morreu depois da crucificação. Apenas teria que voltar à terra através da ressurreição para provar que ele era Deus e que o túmulo não era o fim de todas as coisas. Né? Então, foi provado através dessa palavra de Jesus que, falando ao ladrão, ele não ficaria no túmulo depois da morte, mas iria com ele para o paraíso. Agora, uma prova mais contundente do que todas estas, quer dizer, não que seja mais contundente, porque todas são contundentes, né? Que são verdades da palavra de Deus, que nós não podemos refutá-las. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 24, ele diz claramente nesses 3 versículos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Mas se o viver na carne me dá fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de todos vocês, ficar na carne, para continuar fazendo a obra de Deus, para continuar ganhando alma para Jesus. Aleluia. Porque ali, irmãos, Paulo estava dizendo que o viver em Cristo era ganho, porque ele estava ganhando alma para o reino de Deus. E o morrer era lucro, porque ele estaria para sempre com Jesus. Então, tudo isso nos prova, meus queridos irmãos, aleluia, que a morte não é o fim da vida do crente, porque o crente tem vida eterna já a partir do dia que recebeu Jesus Cristo como Salvador e se transformou numa outra pessoa. Aleluia! Deus nos ressuscitou, irmãos, na hora que o aceitamos como Salvador, e da morte já passamos para a vida e viveremos para sempre. Aleluia! Que Deus abençoe as nossas vidas e que mantenhamos-nos, irmãos, nesta graça maravilhosa de Deus. Aleluia! Para aguardar o dia da nossa ida ou da vinda do Senhor, para vir nos buscar, para estar com Ele para sempre no reino celestial. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos os irmãos e ouvintes que ouvem esta palavra. Amém.